O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo inteiro. Depois temos os capítulos de 12 a 50 que realçam a história entre Deus e apenas um homem, Abraão, e a sua família. Essas duas partes estão conectadas por uma história que começa no capítulo 12. Esse esboço nos dá uma ideia de como entender a mensagem do livro como um todo e como ela apresenta a história da Bíblia inteira. O livro começa com Deus tomando a desordem e a escuridão descritas na segunda frase da Bíblia. E disso Deus traz a ordem, a beleza e a bondade. Ele cria um mundo onde a vida pode florescer. Deus faz essas criaturas chamadas humanos, ou Adam em hebraico. Ele cria os humanos à sua imagem, que está relacionado com o seu papel e o propósito deles no mundo de Deus. Os humanos são criados para refletirem o caráter de Deus no mundo. Eles são nomeados como representantes de Deus para governar o seu mundo em seu nome, o que, nesse contexto, significa aproveitar todo o seu potencial, cuidar dele e torná-lo num lugar onde ainda mais vida possa florescer. Deus abençoa os humanos. Essa é uma palavra-chave nesse livro. Deus lhes dá um jardim, um lugar onde podem começar a construir esse novo mundo. A parte importante é que os humanos têm uma escolha sobre como vão construir esse mundo, representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, Deus forneceu e definiu aquilo que é bom e o que não é. Mas agora Deus está dando aos humanos a dignidade e a liberdade de escolher. Será que eles vão confiar na definição de Deus para o bem e o mal? Ou vão buscar autonomia e definir bem e mal por conta própria? É um risco muito grande. Rebelar-se contra Deus é abraçar a morte, porque você está se afastando do próprio doador da vida. E isso é representado pela árvore da vida. No capítulo 3, uma figura misteriosa, a serpente, entra na história. A única coisa que sabemos sobre a serpente é que ela é uma criatura que Deus fez. Torna-se claro que é uma criatura em rebelião contra Deus. Ela quer levar os humanos à rebelião e à morte. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e a escolha. Ela diz que buscar conhecimento sobre o bem e o mal não trará a morte, mas sim irá garantir a vida e se tornarão como Deus. Agora, isso é uma ironia trágica porque sabemos que os humanos já são como Deus. Foram feitos para refletir a imagem de Deus. Em vez de confiar em Deus, os humanos buscam a própria autonomia. Eles escolhem o conhecimento do bem e do mal para si e, instantaneamente, toda a história fica fora de controle. A primeira perda acontece nas relações humanas. E, de repente, o homem e a mulher entendem o quão são vulneráveis. Eles não podem nem confiar um no outro. Eles fazem roupas e se escondem um do outro. A segunda perda acontece na intimidade entre Deus e os humanos. Eles correm e se escondem de Deus. Quando Deus os encontra, eles começam um jogo de culpar um ao outro sobre quem iniciou essa rebelião. E nesse momento a história para. Há uma série de poemas curtos nos quais Deus declara, primeiro para a serpente e depois para os humanos, as consequências trágicas dos seus atos. Deus primeiro diz à serpente que, apesar da sua vitória aparente, ela está destinada à derrota e a comer poeira. Deus promete que um dia uma semente, ou seja, um descendente, virá da mulher e dará um golpe letal na cabeça da serpente. O que parece uma ótima notícia, mas essa vitória terá um custo, pois a serpente também dará um golpe letal no calcanhar do descendente, enquanto está sendo esmagada. A promessa desse guerreiro ferido é misteriosa. Mas no fluxo da história até então, você vê isso como um ato de graça de Deus. Os humanos acabaram de se rebelar. E o que Deus faz? Ele promete resgatá-los. Mas isso não elimina as consequências das decisões do ser humano. Deus informa que agora os aspectos da sua vida conjunta, tanto na vida em casa como no trabalho, serão cheios de tristeza e dor por causa da sua rebeldia, o que levará à morte. E a partir daqui, a história só piora. Os capítulos 3 a 11 traçam o efeito crescente da rebelião e das relações humanas fraturadas em todos os níveis. Há uma história sobre dois irmãos, Caim e Abel. Caim tem tanta inveja do seu irmão que quer matá-lo. Deus adverte Caim que não caia na tentação, mas ele faz isso de qualquer maneira. Ele mata o seu irmão no campo. Caim então constrói uma cidade onde reinam a violência e a opressão. Tudo isso culmina na história de Lameque. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele as acumula como sua propriedade. E entoa uma breve canção sobre como ele é ainda mais violento e vingativo do que Caim.
Depois disso, temos uma história estranha sobre os filhos de Deus, que poderia se referir a seres angelicais do mal ou aos antigos reis que alegavam descender dos deuses. Como Lameque, eles adquiriram tantas esposas quanto quiseram e geraram os Nefilim, grandes guerreiros dos tempos antigos. Qualquer que seja a interpretação correta, o ponto principal é que os humanos estão construindo reinos que enchem o mundo de Deus com violência e ainda mais corrupção. Em resposta a essa corrupção, sabemos que Deus está profundamente triste. A humanidade está destruindo o seu belo mundo e se destruindo uns aos outros. Então, num ato ímpeto de proteção da bondade que existe no seu mundo, Deus limpa a maldade humana com um grande dilúvio. Mas existe um humano inocente a quem ele protege, Noé, e toda a sua família. Ele nomeia Noé como um novo Adão. Ele repete a bênção divina e envia Noé pelo mundo afora. Mais uma vez, temos grandes expectativas, mas Noé falha, também num jardim. Ele vai e planta uma vinha e fica bêbado até perder os sentidos. Então, um de seus filhos, Cam, faz algo vergonhoso ao seu pai na tenda. Aqui temos o nosso novo Adão, nu e envergonhado, justamente como o primeiro. E novamente tudo piora. O que leva à fundação da cidade da Babilônia. As pessoas da antiga Mesopotâmia se reúnem em torno de uma nova tecnologia, o tijolo. Elas podem construir cidades e torres mais altas, bem mais rápido do que qualquer outro povo. Eles querem construir um novo tipo de torre que chegue até os deuses para tornar os seus nomes famosos. É uma imagem da rebelião e arrogância humana. É a rebelião do jardim, dessa vez amplificada. Deus humilha o seu orgulho e os dispersa. Essas são histórias diversas, mas você pode ver que todas exploram o mesmo princípio básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa com o seu mundo, e os humanos continuam a destruí-lo. Essas histórias afirmam que nós vivemos num mundo bom, que tornamos mal, e escolhemos definir o bem e o mal por conta própria. Todos nós contribuímos para esse mundo de relacionamentos rompidos, levado ao conflito e à violência e, finalmente, à morte. Mas há esperança. Deus prometeu que um dia um descendente viria, o guerreiro ferido, que derrotará a raiz do mal. Apesar da maldade humana, Deus está decidido a abençoar e a salvar o seu povo. Então a grande questão é, claro, o que Deus vai fazer? E a próxima história é o elo onde encontramos a resposta. Mas por enquanto, é disso que tratam os capítulos de 1 a 11 do livro de Gênesis. No primeiro vídeo, vimos como os capítulos de 1 a 11 definiram a história básica da Bíblia. Deus criou todas as coisas e fez os seres humanos à sua imagem para governar o mundo em seu nome. Os seres humanos escolheram o pecado e a rebelião, e o mundo ficou fora de controle num ciclo de violência e morte, levando à rebelião e à dispersão do povo na Babilônia. Então a grande questão é, o que Deus vai fazer para resgatar e redimir seu mundo? A partir da dispersão da Babilônia, o autor traça a genealogia de somente uma família, que culmina em um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. A promessa de Deus para Abraão, no começo do capítulo 12, abre um movimento completamente novo na história. Deus chama Abraão para que deixe a sua casa e vá para a terra de Canaã, que Deus diz que será sua um dia. Nessa terra, Deus promete a Abraão que irá torná-lo uma grande nação e irá fazer seu nome grande e abençoá-lo. Essas promessas estão ligadas a partes anteriores do livro. A Babilônia, de forma arrogante, tentou buscar a sua própria fama e isso não terminou muito bem. Mas Deus, em sua generosidade, vai dar um grande nome a esse cara sem nome, Abraão. A bênção de Deus para Abraão ecoa a bênção original que Deus deu ao mundo no início de tudo. Então a pergunta é, por que Deus abençoou Abraão e sua família? A última frase da promessa de Deus deixa isso claro. Para que todas as famílias da terra encontrem a bênção de Deus por meio de você. Isso é um ponto-chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é salvar e abençoar o seu mundo rebelde por meio da família de Abraão. Por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento se concentra somente nessa família, chamada o povo de Israel. Por isso que Israel mais tarde será chamado o reino dos sacerdotes do Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como Ele é. No fim, essa é a promessa realçada pelos profetas bíblicos e poetas que aparecem mais tarde, que dizem que o seu cumprimento virá por meio do rei messiânico de Israel, cujo mandato trará justiça e paz a todas as nações. Mas nesse ponto da história, nada disso está claro. Você tem que continuar lendo e ver como a promessa se desenvolve.
O resto do livro concentra-se em Abraão e sua família. Primeiro no próprio Abraão, depois no seu filho Isaque, depois no seu filho Jacó e finalmente nos 12 filhos de Jacó. Essas histórias de cada geração são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão é marcada pelos mesmos erros. Eles continuam fazendo péssimas decisões que destroem as suas vidas e arriscam a promessa de Deus. Contudo, Deus permanece fiel a eles. Ele continua salvando-os dos seus próprios erros e reafirmando o seu compromisso de abençoá-los e abençoar as nações por meio deles, apesar de suas falhas. As histórias de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão uma família enorme. Mas em duas ocasiões diferentes, ele teme por sua vida, porque outros homens se sentem atraídos pela sua esposa. E ele nega estar casado com ela, o que obviamente cria todo tipo de problemas. Não só isso, mas Abraão e sua esposa Sara não podem ter filhos. Então Sara planeja para que Abraão tome uma das suas servas, o que também cria todo tipo de problemas. Mas toda vez, Deus livra Abraão. Nos capítulos 15 e 17, Deus chega a formalizar sua promessa para Abraão com um compromisso oficial, chamado de aliança. Essa é uma cena clássica. Deus convida Abraão para olhar o céu estrelado de noite e contar as estrelas. Ele diz que a sua família será numerosa do mesmo jeito. Apesar das probabilidades, sem filhos e sem maneira de ter nenhum filho no momento, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. Deus responde por meio de uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornará pai de várias nações, que a bênção de Deus virá para o mundo inteiro. Deus pede que Abraão marque a sua família com o sinal da aliança, a circuncisão de todos os meninos da família. Esse símbolo serve para que eles lembrem que a prosperidade da sua família é uma dádiva de Deus. Abraão termina por ter muitos filhos e morre em idade bem avançada. As histórias de Jacó abordam esses temas de forma ainda mais dramática. A partir do seu nascimento, Jacó faz jus ao seu nome, que significa enganador. Ele engana seu irmão Esaú, tomando a sua herança e a sua bênção. E ele faz isso enganando seu velho pai, que estava cego e simplesmente vai embora. Ele tem 4 esposas, mas ama somente uma, Raquel. E isso cria muitas rivalidades na família. A única coisa que o humilha é ser enganado por seu tio Labão, que toma anos de sua vida. O jogo finalmente virou. Um Jacó humilhado regressa à sua terra natal. Em uma história muito estranha, Jacó acaba lutando com Deus e exige que Deus o abençoe. Algumas coisas nunca mudam, não é? Contudo, Deus honra a sua determinação e passa a bênção de Abraão para Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. É nessa última parte do livro, da história dos filhos de Jacó, que todos os temas convergem num ponto comum. Jacó ama o seu penúltimo filho, José, mais do que qualquer outro, e lhe dá um casaco especial. Os 10 filhos mais velhos passam a odiar José. Eles sequestram-no e planejam matá-lo. Mas em vez disso, eles decidem simplesmente vendê-lo como escravo para o Egito, onde ele termina na prisão. E isso é que é um fracasso de família. Mas Deus está com José. Ele planeja a liberdade de José da prisão e o faraó termina por colocar José na posição de vice-comandante de todo o Egito. José salva a nação do Egito durante um período de fome. Ele acaba salvando os seus irmãos e sua família de morrerem de fome. Mais uma vez podemos ver que a loucura e o pecado da família de Abraão encontram a fidelidade de Deus, que transforma a maldade dos irmãos em uma ocasião para salvar vidas. Isso é exatamente o que José diz perto do final do livro. Ele diz aos seus irmãos: vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas. Essas palavras são estrategicamente posicionadas no final do livro, porque resumem não apenas a história de José e dos seus irmãos, mas também o livro como um todo. De Gênesis 3 em diante, os humanos continuam agindo de maneira egoísta e fazendo o mal, mas esse Deus não vai abandonar o seu mundo e deixá-lo ser gerido por conta própria. Ele permanece fiel e determinado a abençoar as pessoas, apesar das suas falhas. Você pode ver isso especialmente na forma como aquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher se desenvolve durante o livro. Lembre-se de Gênesis 3. Deus prometeu que esse guerreiro ferido viria e destruiria a serpente e derrotaria o mal na sua fonte. O autor então conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão. Essa é a parte sobre como Deus trará a sua bênção para as nações. De Abraão, a promessa é ligada a Judá, o 4º filho de Jacó, da seguinte maneira. Em um poema extremamente importante no capítulo 49, Jacó, já envelhecido e no seu leito de morte, quer abençoar os seus 12 filhos.
Quando chega a vez de Judá, Jacó prevê que Judá se tornará a tribo dos líderes reais de Israel. Um dia, um rei virá para comandar a obediência de todas as nações e cumprir a promessa de Deus de restaurar a bênção do jardim para todo o mundo. Depois disso, Jacó morre e depois José morre também. A família, ainda em expansão, permanece no Egito. O livro de Gênesis termina com todas essas esperanças e promessas futuras no ar, sem desenvolvê-las. Isso obriga você a virar a página para ver como tudo vai acabar. Por agora, esse foi o livro de Gênesis.